como de fato ensinar as pessoas, como passar conhecimento de uma forma correta. Eu sou o Luciano Júnior do Performance Fantástica e nesse vídeo eu vou te dar uma dica para que você possa começar ainda hoje a ensinar as pessoas de uma melhor maneira, independente do que você faça, se você é um professor, se você é um aluno, se você tem uma empresa, se você é um funcionário, independente do que for, se você é pai, se não é, se tem um sobrinho, eu vou te dar uma dica que vai te ajudar a ensinar as pessoas e passar conhecimento, seja lá que tipo de conhecimento você queira passar, e que vai te ajudar vai fazer com que essas pessoas entendam melhor aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo para elas. E a dica é a seguinte, a dica é: ensine através de exemplos. Isso mesmo. E aqui são dois tipos de exemplos, tá? Um exemplo seu e o exemplo de uma história. Eu vou te explicar mais ou menos um pouquinho, mas primeiro te explicar por que é importante você dar exemplos para as pessoas. Você fazer com que encher a pessoa de exemplos para que a partir disso ela entenda de fato o que você está tentando dizer. Nós, quando eu digo nós, eu falo todos nós seres humanos, aprendemos através de exemplos. Porque nós copiamos os comportamentos das pessoas. E não adianta você dizer, ah, não é assim. Mas olha o que você tem de comum com as pessoas com que você conhece. Eu tenho certeza que você tem muita coisa em comum com seus pais, com seus parentes, com seus amigos, com seus professores. Muita coisa você simplesmente copiou. E quando você é criancinha, né, você foi estudar Freud, como forma o conhecimento, a personalidade humana e tal, você vai ver que essa personalidade, o nosso jeito de ser, é formado quando a gente é criança, baseado nas nossas experiências, baseado nas pessoas que a gente conhece. E é a partir disso que a gente forma quem a gente é. Só que a gente forma quem a gente é através de copiar as outras pessoas, através dos exemplos, das histórias que a gente ouve. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é o seguinte, você tem que ser um exemplo ou dar um exemplo. É o seguinte, se você quer ensinar as pessoas, só existem duas formas delas realmente fixarem aquilo que você está tentando dizer para elas. E é o seguinte, você dizer, você ser um exemplo de pessoa, você ser aquele tipo de pessoa que você está dizendo que você quer que ela seja. É um pai que quer que o filho seja estudioso e o filho vê o pai toda vez lá estudando, lendo um livro, pesquisando na internet, indo para cursos, indo para congressos, fazendo faculdade, o que for, cursinho, curso, o que for. Sempre tem um curso, o pai, opa, vou me inscrever, vou fazer. Naturalmente o filho vai dizer, poxa, é importante estudar, meu pai está sempre estudando, então ele vai dizer, eu vou querer estudar também. Quando você diz, filho, coma mais saudável, deixa de comer besteira, deixa de comer porcaria, mas você vai lá e come uma salada, o seu filho vê você comendo salada, vê você comendo uma carninha legal, uma salada e tudo mais, vê que você não toma refrigerante, você toma muito pouco, ele entende e diz, opa, esse é o caminho certo, isso é o que eu devo fazer. Agora, quando você diz, por exemplo, um pai, uma mãe diz, por exemplo, filho, não beba álcool, não consuma drogas, né? E você tá lá, seu filho vê toda vez você saindo com seus amigos, bebendo uma cervejinha, fumando um cigarro, ele vai perguntar, peraí, ele está dizendo isso aqui, ele vai ver que não está congruente, que não faz sentido. Então, o que é que ele vai fazer? Tem duas formas, ou ele vai fazer um script, ou o que chama na psicologia, a gente chama de contra-script. Ou ele vai copiar o pai totalmente, ou seja, vai beber e fumar também, ou ele vai fazer um contra-script, que na verdade é uma cópia modificada. Ele vai simplesmente odiar quem bebe e odiar quem fuma. Mas de toda maneira, ele pegou o exemplo do pai, ele deixou que o pai desse o exemplo. Isso funciona em qualquer coisa. Se você é um professor, você quer que seu aluno estude, dê o exemplo, seja uma pessoa que está estudando. Se você, por exemplo, é um professor numa faculdade de administração, está falando sobre marketing, e você não trabalha na área de marketing, você não vive marketing, como é que você pode estar lá se você não é o exemplo do cara top do marketing? E a outra forma, né, essa é uma forma, é você ser o exemplo, tá? Porque a partir de, quando as pessoas disserem, poxa, esse cara é o exemplo, esse Luciano que está falando aí, e se eu conhecesse ele de verdade no dia a dia, eu veria que ele realmente atua dessa forma que ele fala, que ele não está simplesmente dizendo da boca para fora.
Então eu vou fazer isso também. E a outra forma de ensinar as pessoas é através de exemplos. Isso é através de histórias, é através de contar histórias que se relacionem com aquilo que você quer que ela saiba. Por exemplo, se você está falando sobre física, uma conta de física, de aceleração das partículas, sei lá, alguma coisa assim, está dando aula de aceleração, tá? Em vez de simplesmente você dizer, ó, a aceleração é A mais não sei o que lá, dividido por não sei o que lá. Que tal você dar um exemplo? Ó, a aceleração funciona o seguinte, vem um carro, de repente ele tá aqui, ele acelera e passa no sinal em tantos segundos. Quanto é a aceleração dele? Ele vinha 50 por hora, de repente ele pisa no acelerador, falta, sei lá, 100 metros para o sinal e ele ainda passa no sinal amarelo. Quanto é a aceleração dele? Poxa, que legal! Você deu um exemplo daquilo, você não simplesmente entregou. Na faculdade de administração, eu tinha um professor de direito e eu nunca aprendi nada com ele porque ele não dava nenhum exemplo. A gente perguntava, professor, de que forma isso aí se aplica no direito? Ele dizia, olha, se aplica dessa forma. O fato do não sei o que lá é não sei o que lá, não sei o que lá. E ele só dava teoria. E eu ficava assim, peraí, dê um exemplo, como é que isso se aplica? Eu vou ser preso, peraí, diga que o cara vai ser preso se ele fizer isso. Diga que ele vai perder dinheiro e eu vou entender. Mas sem exemplos a gente não entende, a gente fica sem saber o que fazer. Quando você dá exemplo, a pessoa consegue imaginar, poxa, é o carro acelerando, é aquilo fazendo e tudo isso se modifica. Então seja um exemplo ou dê exemplos, essa é a melhor maneira de ensinar as pessoas. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, dá o joinha aqui se você está no YouTube ou curtir se você está no Facebook. E também não se esquece de se inscrever no meu canal se você está no YouTube ou de curtir minha página se você está no Facebook. E não se esqueça, para ser uma pessoa fantástica, você precisa de uma performance fantástica.